As pessoas elas separam e falam assim, não, pastor, uma coisa é vida espiritual, outra coisa é vida secular. Irmão, isso é a maior balela que tem. Se você está no teu trabalho, irmão, tu tem uma vida espiritual dentro do teu trabalho, na tua escola, você precisa manifestar o reino de Deus que está dentro de você. O problema é que a gente quer fazer separação. Não, no meu trabalho não, pastor. No meu trabalho. Na minha escola não, pastor, lá eu tenho meus amigos lá. Não, domingo, quando eu venho para a igreja, aí eu sou um crente. Não, querido. Há um reino de Deus dentro de você que faz queimar, sabe? Que te dá força para você ganhar outras. Manifesta isso para as pessoas. Abre o teu coração, manifesta isso para a pessoa. A gente tem o maior prazer de a gente falar tantas coisas, né, cara? A gente fala, cara, e o reino a gente não manifesta. A gente precisa manifestar isso, as pessoas precisam sentir isso dentro de nós. Né? Eles precisam sentir isso em nós, aliás, essa é a palavra certa. O primeiro mandamento de Deus ao homem, Noé, lhe foi crescer e multiplicar. Há custos envolvidos na multiplicação, mais trabalho, mais problema, porém mais fruto, porém mais retorno, porém mais alegria. Dá muito trabalho multiplicar. Por quê? Porque agora você cuidava de 12 pessoas, agora você vai ter que cuidar de 24. Né? Olha que trabalhão agora. E quando essas 24 multiplicar, irmão? Olha que trabalhão, você vai supervisionar uma galera agora. Né? Mas quando você manifesta o reino de Deus, irmão, quando você prepara pessoas verdadeiramente, treina pessoas corretamente, irmão, você não vai ter problema quanto a isso. Porque elas vão parecer com você. Elas serão seus discípulos. Elas vão ter tua cara. Elas vão multiplicar. Porque está alinhado na mesma. Pastor, mas então não vai ter a cara da igreja. Ela não vai ter a cara, não, irmão. Porque nós estamos alinhados. E quando nós estamos alinhados, irmão, o que o Milton reflete é o que eu reflito. O que o Joel reflete é o que eu reflito. Está me compreendendo? É uma mesma linha. Não muda isso. Pô, é mais ou menos assim. Eu tenho uma família que saiu da nossa igreja e foi viver na região dos lagos. Aí foram visitar uma igreja. Um amigo nosso que congregou com a gente muitos anos. Aí hoje eu estava falando com o irmão, que a sobrinha dele sofreu umas queimaduras, né? Eu liguei para saber como é que está a saúde da menina e tal. Aí ele falou, pô, pastor, fui visitar a igreja lá do pastor Rodrigo em Araruama. Falei, sim, meu irmão, o Rodrigo congregou com a gente muitos anos. Ele falou, pastor, não é brincadeira não. Você serve para o senhor. Mas é igualzinho a igreja aí do Senhor. Tudo que eles fazem lá é igual aí, pastor. É muito parecido. Eu falei, irmão, aí ficou bastante tempo aqui. Isso reflete que alguma coisa foi implantada no seu coração. E ele não, a gente não faz parte do mesmo ministério. Ele abriu um ministério próprio lá dele, lá, independente. Mas tudo que ele aprendeu aqui, ele leva para lá. Tudo que a gente implanta aqui, ele leva para lá. Na rede social, a gente bota alguma coisa lá e vão lá e pum, e fazem igual a gente. Sabe, irmão? Eu me regozijo em certo ponto disso. Sabe por quê? Porque eu vi que alguma coisa foi implantada naquele coração. O cara está distante, está longe, irmão. Está vivendo lá o ministério dele, mas ele ainda tem a mesma... Está alinhado. Está alinhado. Ainda continua alinhado na mesma coisa. Quantas vezes, às vezes a gente forma, tal, aí daqui a pouco o cara já está... O cara está na curva. Sim. Mas não, às vezes o cara de espontânea visão e de agrado, de coração aberto, o cara segue e segue. E está sendo feliz lá, cara. Assim, eu fiquei muito feliz, sabe, disso. Ele falou, cara, eu fui lá, pastor. Eu saí daqui de Unamar, é um pouquinho distante. Mas eu fui lá em Araruama, pastor, para visitar lá a igreja lá. Pastor, eu falei assim, não é possível, acho que eu estou aqui na Gerando Fé aqui. Fiquei olhando até a cor da igreja espintar igual aí de vocês, pastor. A nossa igreja aí, eu falei, irmão, não esquenta não, porque graças a Deus aí. Pastor, olhe para ele, eu vejo o Senhor. Eu falei, irmão, graças a Deus que é um discípulo. Pode estar lá, é um discípulo, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom, irmão. Eu estou falando para ela que eu conheço uma igreja que os homens do ministério é tudo assim, o perfil do pastor. Todo mundo raspa a cabeça. O pastor é careca, todo mundo é careca. Quando eles podem já sabe que é de lá. Não, já não vou nem nesse extremo. Sim, mas é verdade. Aí vem com a igreja lá para minha casa. Não sei se... Agora até mudou um pouco, né? Porque teve um problema lá, é o ministério que é. Sim. Todo mundo, os meninos tudo careca.
mostrar o que está dentro, né? É essa manifestação, né? A gente também trabalha com o céu. Sim, sim, sim. É bom a gente ministrar isso aqui, ó, que está aqui dentro, sabe? Pô, eu acabei de falar de honra, né? É você, onde você está, sabe? Eles sempre estão em contato comigo lá, eles sempre entram em contato. Pô, pastor, legal, eu tenho, às vezes estou muito ocupado aqui, mas eu falei aqui na semana passada, né? Irmão, tenho tanta ocupação na igreja, que às vezes eu não consigo dar um pulo. Eles sempre me chamam lá, pastor, vem para cá, final de ano, eles querem que eu vou lá todo final de ano, aniversário, não dá, não tem como sair daqui do Rio de Janeiro no final de ano. Dezembro para mim é complicado, entendeu? Então não tem como sair, mas eles estão sempre alinhados, entendeu? O filho dele vem para minha casa, passa aí final de semana e tal. E quando ele sai daqui, pastor, me manda as músicas que vocês estão cantando. A gente canta lá também, né? É a mesma coisa, glória a Deus por isso, amém? Ilustração bíblica de multiplicação. Jacó teve 12 filhos. A Bíblia diz que eles se multiplicaram e encheram o Egito. Irmão, Jacó chegou com 12 filhos. Quantas pessoas saiu lá do Egito, irmão? Começar a trabalhar. Oi? Egito, É. 900 mil homens, uma mulher sem criança, uns 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Obrigadão. Né? 3 milhões de pessoas quase. E eles eram escravos, hein? Vamos botar uns 4 milhões de pessoas. Chegou lá com quantos? 12. Aí eu te Trabalharam pergunto, bonito. mais uma pergunta. Jacó ensinou os seus filhos os preceitos de Deus? Sim ou não? Sim. 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 Um povo se multiplicou, mas os preceitos também se multiplicaram. Se multiplicaram, embora eles estavam debaixo ali de uma escravidão, 400 anos, mas os preceitos de Deus estavam nos seus corações. E era ensinado na prática. E a ordenança era para se multiplicar. Aí eu pergunto, entrou lá com quantos? Com 12. Com 12. Quando Filho de Jacó, 12, né? Mas Jacó foi 75 as pessoas. Faltou, né? Sim, mas tudo parte dali. É. 12. Entrou com 12. Olha quanto chegaram. Pergunta, irmãos, se a gente verdadeiramente gerar no coração das pessoas Cristo, se a gente gerar isso, irmão, não tenha pressa, a coisa vai acontecer. De 12, a gente chega a 400, de 400, se prepare, porque é verdade isso, pode acontecer. A gente tem vários, Jesus escolheu 12, falei aqui no início da aula. Mas Jesus poderia chegar, irmão. Imagina alguém com tanto poder igual a Jesus. Fala assim, vou abrir a igreja aqui, ó. A igreja de Jesus. Poderia, vamos construir um templo. Os caras iam construir na hora, irmão. Voluntário, bastante. Só a galera que ele curou, já era suficiente para erguer um templo. Um templo não, um igrejão. Mas ele escolheu 12 homens, 12 discípulos. Um se perdeu no caminho, ficaram 11. Mas eu te pergunto, por que nós estamos aqui hoje? Por causa deles. E por que a gente não pode fazer isso no coração de outras pessoas? Por que nós não podemos gerar no coração de outras pessoas? Jesus é o exemplo. Ele é o modelo. É um modelo. É um modelo. Né? Então, isso é importante. Às vezes a gente fala assim, não, eu quero abrir uma igreja. Pá. Não, cara. Gera no coração das pessoas. Gera no coração dos seus discípulos. Gera essa mesma fé no coração dos teus discípulos. Sem pressa, no tempo certo, vocês vão ter um povo incontável. Não sei se o 77 vai ter terreno para vocês agregar tanta gente. Mas se vocês gerarem no coração dos seus discípulos, estiverem alinhados na visão, irmão, sabe, a gente vai ver muita coisa mudar no bairro. A gente vai ver. Eu sonho com isso, irmão. Sabe, lá na igreja eu falo isso, eu sonho em mudar o bairro onde nós estamos implantados. Mudar, eu falo isso todo dia na igreja.
Mas, irmão, nós precisamos mudar isso aqui. Isso só muda quando a gente gera no coração das pessoas. Quando nós geramos isso, irmão, é diferente. Pessoas sempre prontas a ajudar alguém, a estender a mão. Estamos em oração, a gente tem um encontro com Deus agora dia 19, 20, 21 de abril. Né? Estamos de oração. Não estou feliz da vida. Nem aconteceu ainda o encontro, mas eu já estou feliz, sabe por quê? Pelo que Deus tem gerado no coração do povo. Nós estamos no propósito de oração. Mas sabe o que está acontecendo? Pessoas falam assim, ó, vou pagar o meu encontro. Aí olha para alguém e fala assim, não, tu vai no encontro? Eu não vou não, que eu estou assim meio... Não, tu vai sim, que eu vou pagar para você. Sabe o que está acontecendo? Pessoas falam, eu não vou no encontro, eu não tenho condições porque eu vou estar viajando, eu vou estar... Mas ó, eu quero abençoar uma vida. Eu quero botar alguém lá dentro. Eu quero investir na vida de alguém. Sabe, irmão? E quando isso começa a ser gerado no coração da igreja, irmão, a gente começa a ir para Atos Apóstolos, capítulo 2, que não é nada de novidade que nós queremos viver hoje. A gente só quer voltar ao princípio, ao modelo que foi deixado por Jesus Cristo. Certo? Onde todos estavam unidos no mesmo propósito. O coração era um. Ninguém tinha falta de nada. De nada. O cara tinha 2 casas. Não, mas aquela lá é de veraneio. Não, cara, você não tem nenhuma. Eu quero te abençoar, irmão. Isso é forte demais. Isso é muito forte. Sabe? Essa é a verdadeira igreja. A igreja que volta à essência. A essência de olhar e ter compaixão do seu próximo. Ter um coração generoso. E o que mais está me deixando feliz nesse encontro, irmão, não é nem porque eu nem sei o que vai acontecer lá, mas o que está acontecendo aqui. Sabe? Pessoas abençoando outras pessoas. Pai, eu vou te jogar lá dentro, eu vou te levar, quero você comigo. Sabe? Isso é muito tremendo, irmão. Dispondo de pegar o dinheiro e falar assim, está aqui, ó. Eu quero fulano lá com a gente. Isso é tremendo, irmão. Sabe? Ah, não, eu já paguei mesmo, graças a Deus. Eu estou dentro. Eu vou estar lá nesses dias, quero pá. Né? Não está vendo isso. Está vendo um mover. Onde as pessoas estão um puxando o outro. Vem, pô, cara, quero você lá comigo, vamos embora. Aí 2, 3 irmãos se ajuntam, falam, não, eu vou dar tanto, fulano dá tanto, dá tanto. Vamos levar o fulano. Sabe, irmão, isso é fantástico. Quando a igreja começa a viver isso. Sabe, irmão? Cara, isso é a coisa mais linda que tem. Eu não vou ficar falando aqui para que ninguém pense que eu estou me gloriando do que a gente está vivendo, mas é o que eu sonho para viver, irmão. É o que eu sonho, irmão. Mas, pastor, lá no meu trabalho, eu tenho umas clientes minhas que elas congregam uma igreja que tem encontro. Sim. E elas fazem isso. Sim. Elas passam lista, chegam lá no salão, aí pedem, quer ajudar não, para a gente mandar uma pessoa para o encontro, no pódio, nos jogos, e vai pedindo e manda. A minha filha tem 20 anos. Elas pegam doce, vão vender, sabe, aquelas caixas de doce, esses doces forminhos, que nós compramos aqui uma vez, e sai vendendo, sabe? Leva, bicho, compra aí para ajudar, para te levar só por encontro, para gente pagar o encontro de uma pessoa que está aí. A minha filha tem 20 anos de idade, ela jogou 13 jovens dentro do encontro. Ela ia na casa da minha mãe e falava, o que a senhora não usa aí? A senhora não tem um talher aí que a senhora nunca botou na mesa, não? Ela pegava e ia vender na rua, fazia sorteio, vender doce. Jogou 13 jovens. Dos 13 irmãos, eu tenho 10 dentro da igreja. Batizado. Sabe? E é uma coisa tão, Assim. a gente vê tão o poder de Deus que até pessoas que não são evangélicas, que frequentam, ajudam. Sim. Ajudam. É trabalho. Na época, a gente levou o pessoal do Bacana, que é a igreja onde meu tio está, a gente levou com a gente fez o projeto lá dos jovens. Os jovens, pô, fantástico, os jovens saíram com caixa de doce vendendo na rua. Sabe? Botaram, foi jovem lá dentro do encontro. Que coisa maravilhosa, irmão. É que meu tio tem uma visão tradicional, tá? Por isso que a gente deu prosseguimento lá, né? A visão dele é tradicional, a gente respeita, ele
proibir os jovens de estar perto da gente para não contaminar. Né? Mas aí o que acontece? Sabe, cara, quando você bota o teu coração, o prazer de ajudar o teu próximo. Eu acho que quando a igreja vive isso, irmão, essa é a verdadeira comunhão. Essa verdadeira comunhão, a comunhão não é eu me fechar com 6 pessoas e falar, vamos ali, sabe? Não, é quando a gente olha num todo, olha assim e fala para alguém, pô, aqui, eu posso investir na vida de alguém, eu vou levar alguém comigo, eu quero, sabe? Isso é fantástico. Isso é muito bom quando a gente abre a nossa vida, sabe? Para falar assim, Senhor, eu quero entregar algo para alguém, eu quero verdadeiramente, irmão. Só tem um que ganha com isso, é você mesmo. Quando você está aberto. O segredo do dar, que já está revelado, não é mais segredo, né, irmão? Que é dar e ser-vos-á dado. Quanto mais eu me entrego, mais eu recebo de Deus na minha vida. Em todos os âmbitos, tá, irmão? Em todos os âmbitos. Todos os âmbitos, seja financeiro, oração, qualquer área. Que tudo é espiritual. Até o nosso dinheiro é espiritual, irmão. É espiritual. Eu aprendi isso e é verdade. Até o nosso dinheiro é espiritual. Por isso que a gente tem uma guerra. Né? Quando a gente faz, vamos ofertar, irmão? A gente bota a mão no bolso assim e a gente fica... né? A gente tem uma dificuldade muito grande quanto a isso. Não é verdade? O que eu estou falando aqui só acontece lá na minha igreja, entendeu? Aqui não acontece, ali não. Lá na minha igreja acontece isso. Né? Essa é a grande verdade. A gente tem uma guerra muito grande quanto a isso. Quando se fala em dinheiro, é uma luta. Mas quando a gente aprende que ele também é espiritual, tanto que se a gente amar ele, né? A gente sai fora da direção. Esse é o problema, né? Que a gente tem um apego tão grande, cara, e a gente deixa de ser abençoado por causa disso, certo? Deus nos dá para que a gente possa abençoar alguém. Né? Pão não é para a gente comer, semente é para semear, né? Jesus transformou a água em vinho numa casa, né? No casamento, significa alegria, presença do Espírito Santo, provisão divina. Jesus ainda multiplicou pães e peixes, e seus discípulos os distribuíram para o povo. Né? A visão e o método de Deus no Novo Testamento para realizar o trabalho é a multiplicação. A gente tem que multiplicar. Né? Considerações sobre a multiplicação. As células não se dividem, elas se multiplicam. São gêmeas, irmão. É gêmeas. Por quê? Porque eu gerei bem, eu gerei bem. Então, quem olha para essa célula fala, pô, aquela ali é igualzinha. É gêmeos. Quando elas se multiplicam, elas têm as mesmas características. Essa é a grande verdade. Elas têm que ter as mesmas características. Agora eu estou resolvendo uma questão de uma célula na igreja. Isso vai acontecer no meio do caminho, isso vai acontecer, não pense que não acontece. Vai, irmão, vou multiplicar, multiplicou. Não consegue fazer as atividades que estão sendo feitas, porque a célula que multiplica não está preparada. Irmão, se não está preparada é porque não está pronto para multiplicar. Eu estou tendo muito trabalho agora porque eu tenho que dar. Sabe por quê? Porque eu não estava preparado para isso. Então faça uma boa base. Lembre-se sempre, quando for abrir uma célula, treine bem 6 pessoas. Tenha 6 pessoas contigo ali, bem treinada. Porque quando as outras vierem, você vai ter pessoas para poder receber e gerar no coração delas aquilo que você gerou no coração dos 6. Então vai ser tudo igual, irmão. Vai ter as mesmas características. Quando chegar no dia da multiplicação, a gente não vai estar dividindo. A gente tem que levar a ideia da multiplicação, irmão. Porque o ambiente fica gostoso. É muito bom o ambiente, irmão. A gente cria um vínculo de amor, tem que dar, que se a gente não levar a ideia da multiplicação para o povo, ninguém quer sair da célula. Pessoal, eu não quero não. Quero ficar aqui. Eu gosto daqui. Né? Mas quando uma pessoa tem entendimento que a célula precisa multiplicar, ela vai tranquilo. A coisa acontece naturalmente, amém? Ela não deve ficar muito grande, né? As células crescem até o ponto de saturação.
é só o que ele fala aqui, tá, irmão? 64. As células se multiplicam em intimidade com Deus. As células se multiplicam em comunhão. As células se multiplicam em novos membros para o grupo. Qualidade é a chave para a multiplicação. Então não adianta ser muito cheio, tem que ter a qualidade. Como é a qualidade? É o treinamento. É o discipulado 1 a 1. Lembre-se sempre disso, irmão. Discipulado 1 a 1. Treinamento de líderes deve ser contínuo e profundo, preparando outros para produzir aquilo que nós fazemos. Se não multiplicarmos espiritualidade, estaremos perdendo a metade do nosso resultado. Perderemos a metade do nosso resultado. Tem que multiplicar a espiritualidade. Não é por amizade, é por espiritualidade. Né? Nós temos que algo dentro de nós. Em todo o contexto do Novo Testamento, vemos o discípulo centrado no indivíduo, não em programas. O discípulo não é uma reunião. O discipulado não é uma reunião. É um evento, mais um processo artesanal, individualizado. Reunião 1 a 1. Discipular não é um dom ou habilidade apenas para alguns escolhidos. É para todos os seguidores obedientes de Jesus. Todo crente deve fazer a si mesmo duas perguntas. Quem é o meu Paulo? Né? E quem são os meus Timóteo? Né? Quem é o meu Paulo e quem é o meu Timóteo? Quem são os meus discipuladores e quem são os meus discípulos? Amém? A importância do estabelecimento de alvos para a multiplicação da célula. Alvos não são sonhos mirabolantes, calcados numa fé otimista humana, sem base na palavra de Deus. Alvos são possibilidades reais de conquistas, ainda não acontecidas, traçadas um mapa ousado e seguro de como chegar lá. Irmão, a célula ela tem que ter alvo. É necessário ter alvo. Mas quando eu tenho um alvo, eu preciso saber como eu vou chegar nele. Então, o alvo é muito importante eu ter os alvos. E eu preciso ver como eu vou chegar a esse alvo. Né? Então, eu tenho dado uma dica aqui, irmão. Se o nosso alvo é sempre multiplicar, o meu caminho é montar uma base boa. É discipular as pessoas. Irmão, não estou falando para você, irmão, porque tem gente que às vezes habitola isso. Você fala assim, não, a base boa, então eu vou ter que dar um seminário lá, vou pegar uns estudos, tem uns estudos lá em casa bom pra caramba. Pô, irmão, tem isso. Eu tenho uns estudos bons lá em casa, lá, irmão, eu vou trazer para a minha célula os estudos. Não, a palavra da célula é a palavra direcionada pela liderança da igreja. Né? Lá na igreja a gente usa a palavra do domingo. A gente compartilha durante toda a semana. Né? Então não é um estudo, não, aqui eu estou preparando uma base. Não, irmão. Você prepara a base como? Discipulando ela. Né? Discipulando, levando ela para a prática, oração. Né? Irmão, é fundamental. Quer ter uma boa célula? Uma célula de excelência, irmão, mergulha na oração. Mergulha na oração. Tem uma vida de oração mesmo, de fervor. Sabe? Não é uma oração comum, não é uma oração de pedinte, mas uma oração de fervor diante de Deus. Mergulha na oração. Mergulha e fala, Senhor, há algo nesse lugar. Eu estou abrindo esse lugar porque eu quero ganhar almas, eu quero ver almas se rendendo nesse lugar. Eu sei que vão se levantar tempestade, luta, mas eu sei que o Senhor está comigo. Sabe? Coloca algo, mas ora todo dia, irmão. Tira tempo para orar. Vai para intimidade com Deus. Fala assim, Senhor, me dá revelação. Não tem revelação sem oração, irmão. Não tem. Então a gente tem que ter uma vida de oração. A tua célula vai ter uma base muito forte. Se você orar, se você clamar, né? A gente fala aí, a gente ouve muito falar de igreja de Poyang-chul, né? Na Coreia. Vai na Coreia para tu ver. Vai lá. Não é só a igreja dele não, irmão. Essa igreja lá é de 15 mil pessoas para lá. 12 mil pessoas, 13 mil pessoas.
Todas as igrejas, a igreja que não ora de madrugada, a gente tem a oração, a oração da madrugada, 4h30 da manhã começa a orar. A igreja que não ora de madrugada, irmão, elas não são consideradas igrejas evangélicas. Elas não são consideradas igrejas evangélicas na Coreia. Mas a igreja mudou a história de um país arrebentado. Um país destruído pela guerra. Mas a igreja mudou a história através da oração, do clamor. Do clamor. Né? O pastor Hernandes Dias Gomes foi com a comissão de pastor da Presbiteriana. Chegou lá, né, para participar de uma das reuniões de oração. Ele ficou abobado com aquilo. Está no livro dele. Né, fogo que nunca se apaga. Né, ele chegou na igreja 6 horas da manhã. Era a terceira oração. Eles começam às 4. De 4 às 5, de 5 às 6. Não, mas ele foi na das 6. E vai até às 9 da manhã a oração lá. E vão se... Chegou às 6 com a comissão de pastores, que eles queriam ver o movimento que acontece lá. Ele conta no livro dele, a chama que não se apaga. Irmão, ele conta que quando ele chegou no pátio da igreja, lotado de carro, irmão. Eita. Ônibus, totalmente tomado. Ele falou que quando pisou na porta da igreja, os diáconos ali, tudo arrumado, tudo para receber o povo. Ele falou, estou ouvindo oração. Porque a gente fala assim, vamos para oração lá na igreja, aqui no Brasil, como é que é? Ele chegou lá, teve um contraste, que ele falou assim, eu estou chegando para oração, eu estou chegando para uma reunião de culto. Porque ele viu os diáconos em volta. Festa, né? Dá a impressão que é festa. Ele conta no livro que quando ele entra no templo, irmão, o templo não tinha lugar. Na frente do altar tinha um tapete enorme, as pessoas sentavam no chão. Eles começam a orar ali, começam a clamar, e clamou direto. Clamou direto. O pastor Daniel Martins, esses dias, eu estava assistindo uma conferência do MDA e estava testemunhando isso. Teve agora lá em 2017. 2017 ele foi para um seminário de oração lá na Coreia. E o local onde eles ficaram hospedados é na própria igreja. Eles têm um espaço para hospedar pessoas que vêm de fora do país. A igreja é enorme, são enormes. Ele foi para um seminário. Ele falou que o café da manhã deles é acordado com oração. Ele falou, agora nós vamos para o seminário, né? A gente vai aprender oração de guerra, oração... Entrou lá para o seminário, sabe o que era, irmão? Todo mundo orando. Joelho. É o seminário. Ele falou, eu me inscrevi para o seminário. O seminário é esse, é prático. É orar. O seminário é prático. É que ia ter um cara lá, Senhor. Não tem como ensinar. Primeiro capítulo. Não tem como ensinar oração. Aqui no Brasil a gente quer ensinar como se deve orar. Irmão, assim, essa aqui é oração de guerra, essa aqui é oração de pai. Irmão, não tem como ensinar. Oração é fruto do teu coração. Quando o teu coração se alinha com o coração dele, querido. Aleluia. Você coloca para fora e ele vem e te responde, amado. É sinceridade, é relacionamento. É assim que funciona. Então base é isso, é orar, irmão. É orar, é ter oração. Ora pela tua célula. Você já começa a orar agora. Pastor, eu ainda estou no curso de treinamento ainda, mas eu já estou orando. Eu já estou sonhando. Eu já estou vivendo alvos. Pastor, já tem alvos para mim. Sabe, eu estou orando, eu estou clamando. Sabe, querido? Viva isso, sonhe com isso. Vocês vão ver como muita coisa muda, irmão. A coisa muda, a estrutura muda. Essa é a grande verdade. Às vezes a gente tem guerra com pessoas que na verdade a gente não precisava ter. O próprio Espírito é quem faz. Eu estava orando uns 2 anos atrás, né? Todo lugar só acontece lá. Isso aqui acontece lá na Carumbé demais. Só. Isso acontece lá. A juventude estava fazendo um trabalho e começou umas críticas lá de algumas pessoas dentro da igreja. Pelo trabalho que a juventude estava fazendo. Mas eu me irei com aquilo. Eu fiquei chateado. Minha vontade, irmão, era pegar pesado. Eu vou falar a verdade. Meu coração estava bravo mesmo. E eu sou um cara explosivo. Imagina qual é dela. Eu estava bravo. Eu fui orar 5 horas da manhã, eu dobrei meu joelho, irmão. E eu dobrei meu joelho bravo. Eu falei, Senhor, que povo ingrato.
Sabe, eu comecei a falar algumas coisas para Deus. Eu falei, olha quem está falando, Deus. Senhor, a gente tem tido misericórdia dessas pessoas, essas pessoas não têm tido misericórdia. Na hora que eu comecei a falar assim com Deus, Deus falou assim, não é esse tipo de oração que eu quero ouvir do teu povo. Opa! Começa a abençoar a vida dela. Começa a orar em favor da vida dela. Não é isso que eu quero. Irmão, naquela hora ali eu comecei a chorar. Sabe, eu comecei a sentir, e verdadeiramente Deus falando comigo, e eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque o meu coração se encheu de ira. Mas eu quero te pedir, Senhor, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Abençoa, abre os seus olhos, traz de volta para o caminho, Senhor. Nós queremos ter o mesmo coração, nós queremos estar juntos. Sabe, irmão, passou 15 dias, eu estava num culto de domingo. Estava num culto de domingo, acabou o culto, no final do culto eu estou vendo a irmã vindo na minha direção, assim, chorando. Eu não falei nada. Acabou o culto, vindo chorando. Pastor, me perdoa. Eu falei que eu não deveria falar do Senhor, falei da igreja, falei da... Sabe, eu não dei uma palavra, irmão. Quem moveu foi o Espírito Santo. Quem move é Ele. O problema é que a gente quer comprar as guerras que é dele. E a gente quer ganhar com o nosso próprio. Cara, e o que a Bíblia fala sobre isso aqui? Ai, daquele. O que a Bíblia faz sobre isso aqui? Confia na força do Seu braço. Aquele que Confia na força do confiar, a gente quer confiar. Não, confia nele, cara. Bem-aventurado. Confia. Mal entrar nesse ambiente. Entra nesse ambiente. Jesus, sabendo que ia passar na cruz do Calvário, ele subiu um monte. Falou, Pai, se possível, seja feita a tua oração, irmão. Oração. Olha que ambiente. Às vezes a gente conhece o lugar, mas a gente não conhece aquele que está conosco no lugar. Judas foi entregar Jesus na onde? Lá no jardim. Capítulo 18 do Evangelho de João. Lá no jardim, a Bíblia diz assim, porque ele conhecia o lugar, mas não conhecia o mestre. Irmão, quando tu entrar no teu quarto, fechar a tua porta, procura, dentro de um relacionamento de intimidade, conhecer aquele que te ouve. Em secreto. Em secreto. Um relacionamento de intimidade. Porque às vezes a gente conhece o lugar, mas a gente não conhece ele. A gente precisa disso, a gente precisa dessa essência. A oração é a maior essência para a gente ver a coisa acontecer. Sabe, quando a gente bota o nosso coração diante dele, quando a gente coloca ali, aos pés da cruz, e fala assim, Senhor, coloca aqui, Senhor. Eu conheço a minha capacidade. A oração de Josafá, capítulo 20, do livro de 2 Crônicas. Irmão, Senhor, não há força, irmão. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Não estou entendendo agora dessa. O Senhor não tem força em nós. Nossos olhos estão postos em Ti. Mas, Senhor, faça-te lembrar das Tuas promessas. Se lembra quando o Senhor disse lá atrás, quando o templo foi construído, era isso que ele estava falando. Que quando uma nação, quando o teu povo pecasse, se o teu povo se afastasse da tua presença, e se nós te buscasse, orasse, o Senhor ouviria a oração feita desse. Senhor, nós estamos aqui orando, nós estamos falando, não tem força em nós, nossos olhos estão postos no Senhor. E qual foi a resposta de Deus para ele? Nessa peleja, cara, você não tem que pelejar, porque você já me deu o teu coração. Essa é a verdade, irmão. Eu já tenho o teu coração, cara. Já era. Nós não temos que pelejar. Porque a gente tem que aprender a colocar o nosso coração na mão dele, deixar ele agir. Essa é a grande verdade. Então, essa é a base, irmão. Essa é a melhor base. Qualidade é a chave da multiplicação. Então, a base é essa. Ora, tenha muita oração. A importância do estabelecimento de alvos para a multiplicação da célula. Bom, estabeleça alvo. É importante. Agora a gente vai trabalhar com alvo, parece que a gente é uma empresa. Não, irmão, alvo é importante. Porque se a gente não estabelece alvo, o pessoal dorme no meio do caminho.
fica ali a vida toda, ele nunca multiplica. Mas quando tu estabelece algo, isso te motiva. Você é motivado por aquilo ali. Você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai evangelizar mais, você vai investir mais na vida das pessoas, entendeu? Então, estabeleça algo, né? O momento para a definição dessa data não é quando a célula cresce e se torna madura, mas desde o início. Irmãos, eu viro o ano, em novembro, eu estabeleço 4 datas de batismo na igreja. Ah, pastor, tem gente para batizar? Não. Mas Deus vai honrar. E todas as datas descem vidas. Todas as datas, 2, 3, 4, 5, 8 vidas estão descendo as águas. Porque a gente estabeleceu. Ó, vamos batizar em fevereiro, já batizamos agora. Vamos batizar em junho, vamos batizar em dezembro. 4 datas já estão estabelecidas. Irmão, é algo tremendo quando você estabelece, coloca diante de Deus, irmão. A coisa acontece, não tem um batismo que não tem uma alma. Não tem. E o que Deus tem feito agora é mais profundo ainda. Quando chega na hora de batizar, tem sempre alguém que o Espírito Santo pega e fala: eu também quero descer essa água. Isso já aconteceu nos 2 últimos. Certo? Deus tomar pessoas de tal forma e ser batizado ali na hora. Ali. E, cara, a gente precisa ter alvo. Alvo é o que nos motiva. Se eu não tenho alvo, se eu não sonho, algo vai me fazer sonhar. Eu vou parar no meio do caminho. Eu não tenho alvo. Você quer comprar uma casa? É um alvo. Então o que você vai fazer para comprar casa? Vou trabalhar. Se a minha esposa, vamos trabalhar, filha, a gente precisa de tanto, para juntar tanto para comprar uma casa. Aí sai o esposo, a mulher para trabalhar. Eles estão em busca de um alvo. O que motiva você a trabalhar? O que motiva você a guardar o dinheiro que você poderia sair e viajar? O alvo. Então você tem que estabelecer alvos para multiplicar. Se você não estabelecer alvo, não chega a lugar nenhum. Isso é real, irmão. No início eu achava, isso aí a gente vai virar uma empresa, maluco. Mas não é não, irmão. É necessário que tenha alvos. É necessário. Se não tiver alvo, a gente não chega a lugar nenhum. Amém? Líderes que conhecem os seus alvos multiplicam de uma forma regular e com maior frequência do que os que não conhecem. Né? O cara não sabe nem onde ele quer chegar. Então não vai chegar a lugar nenhum. Né? Quem mira no vento chega onde? A lugar nenhum, não é verdade? Essa é a verdade. É um ditado que tem, né? Mesmo a célula sendo boa, mas se o líder falhar na fixação de alvos, né? Que sejam facilmente lembrados pelos membros, ele tem 50% de probabilidade de multiplicar a sua célula. Se ele fixar alvos e datas, aumenta a probabilidade de multiplicação de uma boa célula para 75%. Existem células extraordinárias, irmão, onde essa probabilidade ultrapassa os 100%. Eu conheci um cara, eu já falei isso aqui lá no início. Eu conheci um cara, um garoto novo, 28 anos de idade. Teve, o filho dele tinha nascido há pouco tempo, na época. Eu conheci ele em 2017, em maio de 2017. Garoto novo, 28 anos de idade, tinha acabado de casar, estava com um filhinho recém-nascido. O cara tinha 500 células. Ele era pastor de rede, com 500 células. Você lembra aquele rapaz também, daquele encontro pastor de lá? Sim. Também. Sim. A pastorzada toda falando, esse cara aí, eu tô. Esse garoto aí. Pastor também, 200 células. Você para olhar assim, sabe, cara? Aí a pergunta que fizeram a ele no workshop que a gente estava tendo com ele, falou assim, cara, mas você continua liderando o céu? Eu falei, cara, está dentro de mim. Eu não consigo parar. Porque a igreja ela funciona assim, quando o cara é pastor de rede, ele tem a opção de manter a célula ou só supervisionar, só ser pastor de rede. Mas o cara não consegue, porque está dentro dele já. O cara gera. De gerar. Se ele não gerar, ele morre. É a vida que está dentro dele. É a vida que está ali, precisa gerar aquilo na vida de alguém. Cara, eu fiquei abismado com aquele cara. Eu falei, 500 células, não. Como é que o cara faz? O
cara, tá me entendendo? Mas o cara vive aquilo ali, o cara tem prazer, o cara aluga o salão lá do prédio dele toda semana. Tu imagina, o cara bota do bolso dele, toda semana, ele paga lá a taxa lá, para alugar o espaço para poder reunir a célula dele. Toda semana ele falou, cara, eu estou apertado, porque meu filho nasceu agora, as coisas, mas eu não consigo parar, porque está dentro de mim. E isso é fantástico, cara. Isso é muito tremendo, isso é algo maravilhoso. Cada supervisor deve checar se o líder está lançando os alvos com clareza e se os membros estão compreendendo. Todos precisam saber, na ponta da língua e do coração, a data da multiplicação da célula. Esta data deve estar claramente escrita em cartaz, banner. A gente precisa fazer isso acontecer, que a célula usa como identidade informativa e visual. Além da data de multiplicação, a célula deve ter outros alvos bem claros. Todo mundo tendo um discipulador até tal período, Então a gente tem que ter os seus discipuladores, por isso que eu tenho que ter a base. Alvos de levantar determinadas contas de alimentos para a marcha, porque eles fazem marcha para Jesus, ou seja, suprir. Irmão, a célula pode mover isso, tá? Às vezes você tem um membro na célula que tem uma necessidade. Ah, mas eu vou lá na igreja buscar, irmão, mova na célula. Se você não ajuntar o quantitativo necessário, você vai até a liderança da igreja e pede um complemento. Mas quando a gente move isso dentro da célula, a gente move um coração generoso no povo. Porque todo mundo quer ajudar, irmão. Até a pessoa que vai na célula pela primeira vez, ela quer ajudar. Ela quer mover alguma coisa. Nós estamos lá, na climatização do tempo. Tem uma menina na nossa célula lá que ela ainda não é firme na igreja. Ela vai na igreja, ela frequenta a célula, mas ela não tem um posicionamento ainda na célula. Ela tem um grupo de amigos, de microempreendedores. Ela tem um grupo de amigos. A outra semana ela fez um sorteio num restaurante aí, esqueci o nome do restaurante, até muito conhecido. Ela foi lá e fez um sorteio do restaurante. Chegou lá na igreja, lá, irmão, do nada, ela falou assim, aqui, ó, R$450 que eu consegui. Para climatização do tempo. Pô, show de bola. Sabe, ela fez sorteio lá, ela comunicou a minha esposa, falou, ó, ainda tem aqui 2 números aqui, se tiver alguém querendo participar. Foi aí que eu soube o que ela estava fazendo. E aí eu, ajudei ela, eu comprei lá com a minha esposa, peguei para quê? Para poder incentivar. Então, as pessoas que estão ali, elas querem fazer parte. O que a gente precisa é permitir que elas façam parte, vivam aquilo ali, amém? Glória a Deus. Aí, alvos de ter uma reunião de oração regular. Eu acabei de falar de oração aqui, A gente tem que ter esse alvo. Alvo de ganhar tantas pessoas para Jesus em tanto tempo. Isso é bom, irmão. Isso é motivador. Não é desesperador, não, é motivador, porque para ganhar uma vida a gente tem que orar mesmo, a gente tem que ter uma vida legal. Alvos de mandar certo número de pessoas para o encontro com Deus. A igreja vai fazer um encontro. Vamos mandar uma galera para lá, cada célula manda 10. Está me entendendo? A gente fazer isso acontecer. Alvos de ter tantos membros fazendo a classe de escola ministerial como preparação para líderes de novas células. Alvos de ver todos os membros da célula bem empregados, cuidado dignamente do sustento de suas famílias. Amém? E a gente vai parar aqui. Semana que vem a gente entra no quarto módulo. A gente está andando bem, irmão. Glória a Deus. Então, irmão, a gente vê que a célula, ela tem uma preocupação. Não é só uma questão de você injetar a palavra em si de Deus, mas é de você ter a preocupação, o cara está desempregado, o que eu posso mover para ajudar esse cara? Às vezes eu tenho um amigo, alguém que tem uma firma, alguém que... Está me entendendo? E eu posso dar um suporte, dar uma mão nisso aí, uma ajuda. Eu tenho alguém doente na célula, o que a gente precisa? Irmão, isso é muito importante. As pessoas se sentem seguras, elas se sentem amadas. E o vínculo se torna muito mais forte quando a gente se preocupa com o nosso próximo.
Né? Ah, ó, fulano lá está precisando, irmão, está desempregado, o pessoal está passando. Irmão, ajuda a galera, fala assim, gente, vamos fazer uma cesta básica aqui, cara. Pô, cara, isso é muito bom. A gente poder, sabe, estender a mão no próximo, amar ele de verdade. Não é só o cara chegar lá, pô, que bom ter vindo aqui, mano. Legal. Aí acabou a reunião, pô, irmão, semana que vem a gente está junto. Não, isso não funciona. Isso não funciona. A gente precisa verdadeiramente tratar as pessoas naquilo que elas precisam ser tratadas. Coloca alvos, coloca meta. Que os seus alvos, irmãos, eu quero sair daqui e quero deixar uma palavra para ouvir de vocês. Que os seus alvos não comecem no dia em que você decidir abrir uma cela ou foi enviado para abrir uma cela. Que os seus alvos comecem já a partir de hoje. Sabe? Que os seus alvos já comecem a ser estabelecidos a partir de hoje. Porque isso vai trazer vida para você. Vai trazer vida espiritual. Vai trazer comunhão com Deus. Isso vai te levar a um nível de proximidade, de intimidade com o Mestre. Isso é muito bom, a gente estabelecer esses alvos para a nossa vida. Mas assim, nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Sabe, vamos orar, qual o meio? Nós vamos buscar isso, nós vamos conseguir. Sabe, começa a estabelecer a partir de agora. E pastor, nem sei se eu vou abrir na minha casa, não importa, irmão. Abre o teu coração primeiro. Antes de abrir a sua porta, abre o seu coração. Antes de abrir a sua casa, abre o seu coração. Sabe, fala assim, Senhor, o meu coração está aberto, faça como tu queres. Eu tinha um camarada lá na igreja lá que ele fala assim, eu não vou abrir célula não, eu não vou abrir célula não. E eu conversava muito com ele, falei, por quê, irmão? Por que você não quer abrir? Ah, porque, sabe, a minha casa, tal, a minha casa é pequena, não sei o quê.